Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, na oportunidade de hoje, prosseguir colhendo do contato com os espíritos amigos aquilo que nos é necessário para seguirmos com os compromissos que abraçamos. Agradecemos primeiramente aos companheiros desta casa, aos seus trabalhadores, pela oportunidade que experimentamos hoje. A Casa Espírita é uma instituição que pede empenho e dedicação, e devemos aos seus trabalhadores encarnados a manutenção do lugar que ocupamos, a organização dele, e assim eu agradeço desde já. Assim como também agradeço aos companheiros espirituais que nos sustentam, nos assistem e desta forma suportam tudo aquilo que devemos buscar. Nos mantém na esperança e na convicção de que pelos serviços do bem construiremos a nossa paz. Agradeço a todos que aqui se encontram. Sempre renunciar às nossas atividades peculiares, naturais, para chegar à Casa Espírita, mostra que entendemos a necessidade da aproximação com Deus, o que agrega de valor e importância à noite que experimentamos hoje. Trabalhemos. Joana de Ângeles, através da pena mediúnica de Edivaldo Pereira Franco, na obra Momentos de Harmonia, ela nos oferece a base para a reflexão de onde vão cintilar as reflexões que faremos hoje. Ela diz: ao invés de cataclismas que ceife as vidas e que aniquile a sociedade e a terra, opera-se nesse momento a renovação do planeta, que se processa graças à qualidade dos espíritos que aqui começam a reencarnar. Fazendo uma análise do que nos diz Joana, ela afirma que o nosso mundo começa a ser banhado, permeado por espíritos ipsis verbis de maior qualidade. É justamente aí que se garante o mundo de regeneração, o mundo melhor. E quando falamos em espíritos melhores que começam a nascer entre nós, todos nós teríamos exemplos a dar dos filhos e netos ou das demais crianças que nós encontramos na nossa família, no nosso caminho, no nosso meio. E vemos que as crianças de hoje pouco têm de quando nós éramos crianças. Hoje elas andam mais rápido, falam mais rápido, mexem com maior propriedade a elementos que nós ainda não podemos. Eu vejo muitas vezes as pessoas mais experientes pedindo ajuda às crianças para mexer em aparelhos eletrônicos, computadores. Elas ensinam o que não aprenderam, pelo menos aqui. Então percebemos que é fácil entender que quando Joana aponta para esta leva de espíritos mais qualificados que começam a permear o nosso meio, ela não está falando de espíritos prontos, nem de espíritos melhores. Ela usa o termo de maior qualidade. Eles apresentam uma maior predisposição em aprender, a incutir data, a armazenar conhecimento. E isso nos abre um leque. Porque quando um espírito dispõe da propriedade, da faculdade de armazenar dados, de aprender com maior facilidade, isso inexoravelmente serve para o bem ou para o mal. Só aprendem mais rápido, só tem uma predisposição, um amadurecimento que nós não temos. E é importante grafar isso para que não se crie a falsa ilusão de que porque são espíritos melhores ou com maior qualidade, dispensam-se os processos educativos e o empenho dos pais. Muito pelo contrário, já que sabemos que espíritos melhores nascem entre nós, isso pede maior dedicação, isso pede maior empenho, porque já pensou?
recebermos no nosso meio, como neto, como filho, como sobrinho, como qualquer coisa. Porque sob o ponto de vista material, cada um tem responsabilidade com os seus. Sob o ponto de vista espiritual, todo adulto tem responsabilidade por toda criança. Porque de que vale ter mais se não for para auxiliar quem tem menos? De que vale saber mais se não for para amparar quem sabe menos? Então, sob as bases morais, todo mundo que tem mais deve obrigações a quem tem menos. Então vamos estender os processos de educação a filhos, netos, o filho do vizinho, aonde quer que tenhamos acesso. E saber que muitas vezes recebemos na nossa proximidade, no nosso meio, um espírito de um quilate elevado, pronto para aprender, mas que isso não se operou por negligência nossa, seria um dano muito maior. Então, quando falamos de que hoje crianças com uma qualidade superior começam a nascer entre nós, deve despertar em cada um de nós justamente os parâmetros básicos da responsabilidade. Qual é a parte que me cabe? No entanto, alguém poderia questionar a si mesmo dizendo: mas hoje eu vim aqui porque eu estou com tanto problema, tanta dificuldade, e falar sobre educação de filho não quer dizer nada para mim. Analisando sob uma ótica superior, porque todo espírita consciente deve analisar a vida de cima para baixo. Os assuntos pertinentes à educação são de responsabilidade de todos nós, sempre atuais. Porque se nós temos problemas, poderíamos listar esses problemas entre relacionamentos, problemas profissionais, problemas de toda a ordem. E todos eles vão resvalar nos problemas da educação. Quando desejamos um mundo melhor, quando nos encantamos com a boa nova do mundo de regeneração, alguém duvida de que se existe um mundo melhor, a educação da criança é a porta dele? Alguém duvida se desejamos viver num mundo com menor violência, com mais paz, de que somente reformando-se a criança em tenra idade, para que nasça um adulto virtuoso, seja essa a nossa única chance? Então todos aqueles que estão cansados do mundo como está, que querem mais do que esse mundo pode dar, devem dedicar especial reflexão às questões pertinentes à educação. Porque alguns estudiosos dizem de que o exemplo é uma das maneiras de educar. Por minha conta, eu creio de que o exemplo é a única maneira de educar. E vemos aí por toda parte as pessoas falando muito bonito, mas com exemplos equivocados, e logo vemos as crianças seguindo esse exemplo. Tanto aprendemos por exemplo, de que olhamos para o livro dos Espíritos e ali está que Jesus é o nosso guia e modelo, porque ele já sabe que nós aprendemos obedecendo a um modelo. Então muitas vezes na sua casa, você com o seu comportamento é observado pelo filho do vizinho, ele influencia as atitudes. Não é assim? Nós começamos a olhar na novela e rapidamente ali um personagem qualquer começa a usar um palavreado novo, um trejeito novo. Aí você sai na rua, está todo mundo usando. A força do exemplo. Então quando olhamos, eles indicam de que Jesus é o guia e o modelo, é porque sabem que se estudarmos Jesus, se observarmos Jesus, se depositarmos atenção no seu exemplo, se nos encantarmos pela sua beleza, vamos paulatinamente fazendo como ele. Não é assim que acontece na vida prática? A menina vai crescendo, de repente descobre desde pequena que o pai bebe, bate na mãe, não trabalha, perde as coisas, e o pai é um problema porque bebe, e ela detesta a gente que bebe, vai crescendo e um dia casa com um marido que bebe.
A força do exemplo. Aí nós começamos a olhar, ele até um menininho que ele cresce e não suporta que a mãe grita o dia inteiro, e ele detesta a gente que grita. A mãe grita, ele vai crescendo e diz que detesta a gente que grita. Ele vai crescendo, e um dia casa com uma mulher que grita. Então a força do exemplo é irresistível. É por isso que devemos observar a Jesus, analisá-lo, estudá-lo, admirá-lo, porque o exemplo também vai nos permeando as atitudes. Desta forma, retornamos ao nosso tema central. Lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo, que também cabe lembrar, completamos nesse ano 150 anos desta obra, que é a obra mais importante do planeta, porque é a única capaz de educar e de edificar a alma humana. Todo o resto vem por acréscimo. E encontramos nesta obra um apontamento de Santo Agostinho acerca da educação, onde ele manda um recado aos pais, dizendo: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Cada um de nós lembra agora nos nossos netos e filhos e próximos, e começamos a ver o tamanho do plano celestial que envolve o teu filho. Quando produzis um corpo, que é o máximo que os pais fazem, a parte magistral vem agora. Nele encarna uma alma que vem do espaço para progredir. É somente esta a finalidade da vida. Então, olhando para uma outra vertente, quando falamos da educação, a educação é a própria vida. Se tivermos que substituir a palavra vida por uma outra qualquer, seria certamente educação. O que faz a lei de causa e efeito senão nos educar? O indivíduo comete delitos e renasce privado de algumas coisas. Educação. O que nós fazemos agora nesse exato momento? Ouvimos aquilo que nos trazem os imortais pela educação. Quando olhamos aos espíritos e perguntamos por que sofremos, e eles respondem: pelas nossas imperfeições morais, falta educação. A educação é a própria vida. Então, quando recebemos em casa uma criança, seja pelo vínculo que vier, ali está um espírito imortal que veio do espaço única e exclusivamente para progredir. E nós que muitas vezes falamos às pessoas: eu confio em Deus. Nesse momento a indagação é outra. Ter uma criança dentro de casa é a prova de que Deus confia em você, porque Ele confiou para edificá-lo, para aprimorá-lo, para levar esta alma imperfeita, tanto quanto nós, até Ele, pelo esforço da nossa própria conduta. Então, todo aquele que deseja verdadeiramente um mundo melhor, detém atenção especial às questões que envolvem a educação, tanto que, por estarmos numa casa espírita, é fundamental dizer de que a educação espírita infantil é o trabalho mais importante de qualquer casa espírita, nem sempre visto com essa importância. Mas se nós tivéssemos que escolher qual trabalho vai continuar e qual trabalho vai ter que parar numa casa espírita, a prioridade, diga-se de passagem, está sentada na educação espírita infantil, porque ali está a porta de um mundo melhor. Ou educamos a criança, ou tratamos por dias incontáveis o adulto vicioso. É natural que comecemos a observar dentro desta ótica e questionemos a nós próprios. O que seríamos nós se tivéssemos tido uma infância dentro da educação espírita infantil, se tivéssemos conhecido Jesus em tenra idade? Numa educação espírita é verdade, bem estruturada, o que seríamos nós hoje? E é esta importância que devemos estender às crianças, aos jovens, a qual nós temos acesso, para que eles também tenham a oportunidade de conhecer Jesus o mais cedo possível, a benefício deles. E nosso, é claro, porque vamos conviver no mesmo mundo deles. Às vezes eu penso, as pessoas dizem: não vou mais no centro espírita tal.
Sabe quem que estava lá? Fulano, ele não presta. E eu fico pensando, mas que bom. Quando a gente vê alguém que não ia laçar as coisas dentro do centro, é motivo para comemorar. Bom fosse que todas as pessoas de conduta equivocada estivessem na casa espírita. É a chance. E quando alguém falar, fulano de tal, faz isso, e é espírita, responda para ele, imagina se não fosse. Então a doutrina espírita é assim, vem para nos reformar. Então é motivo de felicidade quando os equivocados se encontram aqui, porque o Evangelho, salientamos, é resposta a todas as indagações da criatura humana. E a observação dele pode nos proporcionar em muito uma vida melhor para todos, porque não podemos esperar felicidade individual, onde à volta as pessoas vivem na miséria moral. Ou auxiliamos o crescimento de todos, ou entenderemos tardiamente que ninguém vai ser feliz sozinho. Mas por falarmos em educação, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, esta obra monumental, na questão 383, interroga-os questionando de qual seria a utilidade para um espírito que já foi adulto retornar ao período da infância. E a resposta dar-nos-ia base para um seminário de dias inteiros, onde ele diz que é neste período, na infância, que o espírito está mais acessível às informações que ele recebe. Então é no período da infância que os espíritos aprendem mais e formam as bases para toda a sua vida, absolutamente toda a sua vida. A ciência aponta de que o gosto, por exemplo, pelas artes, a criança adquire nos 3 primeiros meses de vida, pelo que ela ouve, pelo que ela vê, numa condição considerada por nós totalmente inconsciente. Nos 3 primeiros meses já está decidido se ela vai ou não gostar, por exemplo, de música. É a força da educação que opera em nós e nós nem sabemos dizer o quanto ela é influenciável. É a mesma coisa que dizer assim, suponhamos que esta senhora simpática aqui na frente, quando tinha 1 ano de idade, ela morava numa casa suntuosa, de escadarias longas, o poder aquisitivo fornece isso, e com 1 ano de idade ela caiu de lá de cima e foi rolando escada abaixo, com 1 ano. Com 50 anos de idade, ela tem medo de altura. Se eu perguntar a ela, e a vocês, ela lembra por que ela tem medo de altura? Claro que não. Raramente com 1 ano de idade nós lembramos o que nos aconteceu, mas tem medo de altura. Imaginemos o outro lado. Estar no Evangelho, oferecer à criança o Evangelho desde cedo. É difícil medir o tamanho do benefício, mas é uma semente magistral que vai estar ali dentro. E muitas vezes o pai não entende isso, quer medir o que a criança aprendeu. Já viu isso ou não? Ele leva a criança na educação infantil, quando volta a pergunta, o que você aprendeu hoje? E ela não sabe dizer. Aí o pai pensa, não aprende nada, leva lá e não aprende nada. É que bagagem moral. Não temos barômetro, não tem fita métrica para isso. São sementes que germinarão pelo teu exemplo, mas já estão contidas nas crianças. Então falar sobre educação é fundamental, é um período único. Aí eu me recordo, nós que estamos em períodos de provas e expiações, espíritos e espíritas que somos, aprendemos que estamos aqui para ressarcir os equívocos do passado. Aí quando desencarnarmos, eu e vocês, porque vamos, se alguém não sabia que ia morrer, desculpa de dar uma notícia dessa sem preparar, mas vocês vão morrer. Aí morre, está na erraticidade, lá em cima, ou lá embaixo, não se sabe, mas está em algum lugar. De repente, teu orientador espiritual chega e fala assim, meu irmão, está na hora de retornarmos à estrutura física. Novas experiências te aguardam na terra, reencarnarás em breve.
e começa a ver os detalhes. Aí a gente olha para o nosso orientador espiritual, vê aqueles que não estão acima, almejamos aquilo e falamos: meu irmão, eu gostaria de nascer na terra sem as duas pernas, sem os dois braços. Mas para quê? Para pagar, eu queria pagar tudo. A gente adora pagar, né? Eu queria pagar tudo que eu devo, pagar tudo de uma vez, para depois. E eles dizem: meu irmão, não precisa disso não, vão parcelar. Francisco Cândido Xavier, ele diz que Deus deixa que paguemos parcelado os equívocos que cometemos em atacado. Eu já estou parcelando a parcela, mas tem gente que quer pagar tudo. Aí ele chega: quero nascer sem as pernas, sem os braços. Quer tirar a cabeça? Tira a cabeça. Eu nasço só um tronco, assim que eu quero pagar. E eles dizem: meu filho, não precisa disso não. Faz o seguinte, ó, deixa eu te ajudar. Nasce, leva a perna, pode levar, leva os braços também, vai com o braço, vai com a cabeça, vai com tudo. Faz o seguinte: serás pai, serás mãe, serás avô, serás tia. Encaminha o teu filho à educação espírita infantil, leve-o aos braços de Jesus. A gente olha desanimado e fala: mas só isso? Para mim é pouco. Não, mas tá bom, vai só com essa incumbência que já tá bom. Tem certeza, não é pouco? Não, isso aí tá bom. A gente desanima, mas vem, nasce chorando, desanimado, aí nasce, cresce, casa, nasce o filho, conhecemos o centro, aí sentimos o impulso de levar o nosso filho até Jesus. Chegamos para a coordenadora do centro e falamos: tem educação infantil? Tem. Que dia que é? Sábado. Ah, mas logo sábado não dá, né? A gente queria vir sem a perna, sem braço. Hoje, segunda é muito difícil, terça nem pensar, quarta onde já se viu, quinta não tem jeito, sábado vai estragar o final de semana. E o nosso filho cresce totalmente equivocado por falta da mínima solidez moral. Aí seguimos e encontramos Leon Denis, que com sua propriedade de mestre na obra intitulada Aos Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele escreve a respeito da educação uma frase de beleza imensurável. Ele diz: todas as nossas chagas morais são provenientes da má educação. Reformar a humanidade traria novas bases. Portanto, falemos à criança, ofereçamos a ela a instrução do mundo, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Antes de tudo, falemos ao seu coração. Fazendo uma análise da expressão, me permito retornar a ela, onde ele diz: todas as nossas chagas morais, todas. Orgulho, inveja, prepotência, maledicência, o impulso para o furto, para o engano, para a infidelidade, todas as nossas chagas morais têm um berço único: a má educação. Reformar a educação daria à humanidade bases inestimáveis. Portanto, falemos à criança, ofereçamos a ela a instrução do mundo. Vamos parar um pouquinho. Por falar em oferecer a instrução do mundo, os pais se esforçam, pagam caro boas escolas para o filho ter uma boa educação. Não vamos nos enganar mais. Escola da instrução, educação é tarefa intransferível de pai e mãe e dos adultos responsáveis por ela. Escola da instrução. Portanto, falemos à criança, prossegue Denis, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Isso significa que quando a criança chega em casa da escola, o pai e a mãe diz: meu filho, vem cá a tarefa. E ele vai e faz a tarefa. Quando ele acaba, o pai fala: fez a tarefa? Fez. Pode brincar. Porque queremos apenas que ele seja um bom profissional, doutores, que consigam dinheiro, estabilidade.
sem perceber que estabilidade é a única coisa que não existe em mundo de expiações e provas. Mas deixa assim. Quando o adequado seria chamar o filho e dizer: meu filho, fez a tarefa? Fiz, pai. Fiz, mãe. Tratou bem os seus amigos da escola? Tratei. Então pode brincar. Falemos ao seu coração. Se ele repetir de ano, a gente dá um jeito. Se tornar um homem mau, o trabalho será muito maior. Então é fundamental entender que a escola dá instrução, e devemos nós depositar atenção e pegarmos para nós a responsabilidade de transformar o nosso filho, porque a transformação dele nos edifica, porque é compromisso assumido, porque é um compromisso empenhado. Então observemos a criança que está à nossa volta, e nela e nós existe um objetivo superior. E o que é fundamental para a nossa recuperação? Para extinguir os nossos delitos, porque a proposta do bem traz isso. Cada um de nós deve realizar o bem que pode, além do limite das próprias forças, como processo de autoeducação. Então não perca a oportunidade. Traga os seus filhos para a educação espírita infantil. Traga o filho dos outros, não tem problema. Passa a buscar, passa a levar, é o mínimo. E sempre lembre que queria nascer sem as pernas. Hoje Deus permite que tenhamos um esforço absolutamente menor do que aquilo que desejamos. E o codificador, como o Livro dos Espíritos é uma obra absolutamente atual, sob a minha ótica de entendimento virgem, na questão 385, Allan Kardec, observando a adolescência, questiona o que acontece em determinado período, que o jovem muda, se transforma, é o espírito que muda. E novamente os imortais redarguem com uma lucidez incomparável, dizendo: não é o espírito que muda, é que ele volta a ser o que verdadeiramente era. Aí percebemos dilatada a importância da educação do jovem e da criança para a construção do mundo melhor que desejamos. Quando somos egoístas, maledicentes, prepotentes, avarentos, e vamos renascer, todas essas nuances ficam adormecidas dentro de nós, são nossas, adormecidas durante o período da infância, justamente para facilitar o trabalho do pai, da mãe e dos educadores de toda classe, de toda ordem. Quando na adolescência esses impulsos instintivos começam a vir à tona, se o pai usou de bom senso e depositou na criança valores nobres, ela segue no caminho reto. Senão, o tempo já foi. Agora vamos passar a vida toda tratando o adulto viciado e amparando as arestas, mas o período da educação mais favorável perdemos. Onde lembramos? A literatura espírita tem um exemplo notável, onde uma mulher gestante chega até um médium. Algumas casas fornecem isso. Quanto maior o divórcio de Allan Kardec, mais próximo o público é dos espíritos. E ela diz então ao médium: sou mãe e estou grávida há 8 meses e gostaria de questionar quando devo começar a educação do meu filho. Ao que o espírito, sem perder a oportunidade, responde: corra, que ainda dá tempo, mas já perdeu os 8 meses mais importantes do seu processo de educação. Então estamos ligados, é o exemplo, e somos influenciados o tempo todo, ou melhor, a vida toda, por aquilo que experimentamos no período da infância. Eu vivi ontem uma experiência interessante. Eu estava vindo para cá, para a cidade de vocês, já o centro de Barra Bonita. Na minha frente tinha um carro, e logo já na estrada, o carro da frente atropelou um cachorro. Ele atropelou, parou, eu parei atrás, mais ou menos 2 horas da tarde. O rapaz desceu do carro, eu desci. O cachorro começou a pular para lá e para cá, desesperado no meio da estrada. O rapaz desceu do carro, foi à frente do carro dele, olhou,
se não tinha estragado nada. Voltou, entrou no carro e foi embora. Já tomei do cachorro, estava vindo para cá. Peguei o cachorro, pus no carro com cuidado, voltei para a cidade, procurei um veterinário, encurtando a história. Ele agora vai ter que fazer uma cirurgia de R$2.000 na coluna ou nunca mais vai andar. E eu fico pensando, isso não tem ligação direta com o condutor do veículo? Será que nós podemos experimentar felicidade tendo uma absoluta displicência com o que acontece à nossa volta? Será que isso não é a evidência fundamental para nos chamar à reflexão de que a vida urge? E crer que vai ser feliz sozinho, sem se importar com as misérias alheias? Isso vai ser impossível, porque quem não se importa com as misérias alheias traz a miséria na própria alma. E a responsabilidade nossa com a vida é inexorável com qualquer forma de vida. Então começamos a pensar, qual é a parte que nos cabe? Até onde vamos negligenciar com a educação e pedir que eles façam um mundo melhor, quando não é função deles, é nossa. E nos deu as ferramentas todas, no nosso caso, a doutrina espírita. Mas reformando-nos, cada um de nós a si mesmo, é que transformaremos o nosso mundo de maneira peculiar. Colhemos de Emmanuel uma nova contribuição. Ele diz, notável, e peço especial atenção dos amigos, Emmanuel diz: os pais devem preparar os filhos para o trabalho e para a luta que os espera. Os pais devem, desde tenra idade, ensinar os filhos a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes e corrigindo-lhes as disposições mentais. Necessitaríamos de um seminário mais uma vez, só para analisar essa frase de Emmanuel, que eu me permito retornar. Os pais devem, desde cedo, preparar os filhos para o trabalho e para a luta que os espera. Não é ensinar a sofrer, não. Mas quando o pai olha para a criança e começa a olhar o resto de comida que ficou no prato, ela lá, não é assim não. Não é assim não. Porque tudo que sobra na tua casa, falta na casa de alguém. E só se aprende isso em tenra idade. Eu tive oportunidade, amigos espíritas, estava na casa deles, uma família abastada, e eu vi a criança, chegou da escola, tirou a roupa, jogou no chão, né? E a mãe disse, vem pegar, e o pai disse, deixa o menino, nós temos empregada para quê? E eu fiquei pensando, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se você pode ter uma auxiliar na tua casa, tudo bem, mas ensinar o teu filho a não jogar roupa no chão é patrimônio moral, não tem nada a ver com ter ou não empregada. Seja na opulência, seja na miséria, ensinar o teu filho a tirar o prato dele da mesa, coisas básicas. Lembramos de Emmanuel, os pais devem ensinar os filhos a prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Pode viver na mais absoluta fortuna, mas privar as crianças das coisas básicas, da condução, da automanutenção, é violá-las moralmente. Emmanuel prossegue: os pais devem ensinar os filhos a fugir do abismo da liberdade. Nos detemos aí. Eu estava com a minha filha, e ela, agora começamos o carnaval, e ela nunca foi. E ela começou assim, eu vou no carnaval hoje à noite, ela está com 14 anos. Eu falei, não sei, se eu puder acompanhar você, você vai, senão ainda não. Não, mas o filho da outra vai, ela vai sozinha desde os 10. Exatamente isso. Que pena, que dó que me deu da menina. Quem não consegue ter essa liberdade aos 10 é digno somente de dó. Mas é minha função mostrar para minha filha que ela não estava perdendo, estava ganhando, porque compete aos pais ensinar os filhos a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes e
corrigindo-lhes as disposições mentais. Eu vi um discurso esses dias na televisão, onde os estudiosos diziam que os pais têm que respeitar a privacidade dos filhos na internet, no Facebook. Me permitam discordar, porque enquanto os filhos estão no período da formação das suas bases morais, não existe liberdade absoluta. Deus não faz assim com a gente. Adultos, vocês são totalmente livres, acham que são, fazem só o que querem, ou o que a vida faz com que façam. Liberdade é proporcional à educação moral. Liberdade é proporcional à estrutura sólida. Quando nós crescemos, o espírito tem maior liberdade. Enquanto somos brutos, é mais determinismo. A nossa liberdade, você, é igual a liberdade de cachorro. Não sei se já usei da expressão. Você tem um cachorro na sua casa, aí você prende ele na corrente de 3 metros. Ele é livre. 3 metros. Quando o cachorro se comporta, não morde mais as pessoas, aí você compra mais um pedaço de corrente e põe lá, aí ele tem liberdade de 5 metros. Mais 5 metros. Assim somos nós. Assim deve ser a criança. Então, embora a modernidade cante diferente, pai que entendeu a proposta da vida, acompanha a vida do filho nas suas situações mais íntimas e vai dando liberdade na medida em que percebe solidez moral no próprio filho. Ou se então iremos comprometer-lhes a existência. Esta função, esta liberdade, este é o trabalho, este é o empenho. Não precisa nascer sem braços, sem perna. O nosso empenho para edificarmos a nós próprios é trabalho moral. Isso dá trabalho, é trabalho educacional. Olhamos os pais e falam: pelo meu filho eu morro. Qualquer delinquente, quero ver você viver pelo seu filho, viver uma vida reta, honesta, para ser exemplo sólido. Isso dá muito trabalho, matar por ele qualquer delinquente. Mas há um estudioso de nome Stanley Coppersmith, considerado o pai da psicanálise norte-americano, e a respeito dos pais ele traçou um perfil e dividiu os pais, dentro dos seus equívocos, em 7 classes básicas. E vamos refletir sobre elas rapidamente pela escassez de tempo. A primeira classificação, define-lhe, são os pais agressivos. Conhece ou não? É aqueles que educam, ou melhor, treinam os filhos pela agressividade. A gente até acha que o filho é educado, mas no fundo ele é treinado. Você conversa com a criança e fala: bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Entra, fica à vontade, pode entrar, meu pai já vem. Que beleza de criança! Não é educado, ele tem medo. É o pai que diz: quem manda aqui sou eu. Quem que põe dinheiro nessa casa? Quem que traz coisa para cá? Quem que é o homem da casa? E ele acha que educa quando amedronta. E a criança de educação não tem absolutamente nada. Aí percebemos o adulto naqueles crimes bárbaros. Você vai ver o histórico dele: nem multa de trânsito, porque ele é treinado. Ele aprendeu a parecer bom, não ser bom. E o pai que assim age é o pai que manda. Não que tenha autoridade, autoridade é outra coisa, ele só manda. É o pai que manda, e quando o pai só manda sem autoridade, os filhos fazem tudo o que ele quer enquanto ele está presente. Viram as costas, já fazem o que eles querem. Ao passo que quando o pai tem autoridade, a mãe tem autoridade, a conversa é outra. Sem gritar, sem se rebelar, ele diz ao filho: meu filho, por determinado comportamento, hoje você não sai de casa. E a criança não sai. Quando o pai é simplesmente agressivo, ele dá um escândalo. Todos os vizinhos escutam o que ele está dizendo: hoje você não sai. Os mesmos vizinhos que daqui a pouco vê a criança saindo, porque não tem autoridade. Ele só manda e dá show. São os pais agressivos, segundo o nosso psicanalista. A segunda classificação, ele chama de pais alienados.
Os pais alienados são aqueles que têm vários filhos, mas estão sufocados pelos compromissos sociais. Trabalham muito, depois o clube, depois o centro espírita, depois a igreja, depois as suas atividades todas, e não tem tempo para os filhos. Nesta classificação dos pais alienados estão aqueles que dizem que adoram filho, adoram criança. Se pudesse, tinha 7. Claro, um ele tá com a tia, o outro tá com a empregada, o outro tá com a avó, o outro tá com a babá e o outro tá na escola. Ele diz que ele adora criança, se pudesse tinha mais. Acho que ele só não tem mais porque acabou com quem deixar. Então ele vai fazendo, esparramando e dizendo a todos que ele adora a criança. São os pais alienados. Mas claro que não podemos também nos furtar a esta reflexão. Mesmo aos espíritas isso cabe. Quando olhamos o santuário de Delfos, onde está escrito Denote-se autum, conhece-te a ti mesmo, tem uma frase abaixo que diz: nada em excesso. Os sábios da época nos deixaram a simples frase: nada em excesso. E quantas vezes os pais alienados também estão na casa espírita? Eu conheço trabalhadores espíritas que têm filho pequeno em casa e vêm no centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. É um equívoco. Nós temos que medir até quando a nossa presença aqui é fundamental. O filho está adulto, já cresceu, não tem responsável com mais ninguém, more na casa espírita que vai te fazer bem. Mas com criança pequena, enquanto os filhos estão no processo de formação, nada em excesso. Eu vejo a própria escola. Na minha época, que não faz tanto tempo assim, acreditem, praticamente ontem, a gente ia para a escola com 7 anos. Na época da minha filha, ela já foi com 6 anos. Eu vejo as crianças que nascem hoje, vão para a escola com 2, tem escola com 3 anos. Eu penso daqui a alguns 10 anos, a mulher vai ficar grávida, ela sai de casa, passa na creche, tira o óvulo fecundado, deixa na creche, vai para as atividades e à tarde passa e pega. Nós adoramos criança. Assim, até eu, somos pais alienados. A terceira categoria, onde ele nos apresenta, são os pais angustiados. Conhece ou não? Como sofrem os coitados. Eles sofrem por qualquer coisa que aconteça aos filhos. O filho ia chegar às 10h15 não chegou, ele diz: roubaram o moleque, roubaram a criança. Onde já se viu? Liga para os amigos, enquanto eu ligo na delegacia, no hospital, no IML. Caça porque alguma coisa de mal aconteceu com a criança. Vai ver, muitas vezes ele tem 40 anos. Mas o pai fica desesperado. São os pais angustiados. Sempre acham que alguém está fazendo mal para os filhos. Se percebem algum equívoco de comportamento, são os outros. Sempre os outros. Justificando sempre as dificuldades do próprio filho. Nessa classificação estão aqueles que dizem: não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Que ilusão! Claro que vão passar. É assim que aprendi. Se você aprendeu assim, ele vai aprender também. Então devemos parar de sofrer, porque sabe quando o seu filho vai desencarnar? Quando estiver na hora de desencarnar, com ou sem a sua presença, a não ser que provoque. Mas senão a vida é sólida, sábia, estruturada, e a hora onde for chamado, seja não tenra idade ou idoso, independe da sua presença. Então não sofra, pai. São os pais angustiados, e nós conhecemos criaturas assim. A quarta classificação, creio que a maior de todas elas, são a dos pais chantagistas, que usam a chantagem, acreditando que isso vai lhes educar o filho. Já viu isso? Não. A mãe e o pai olham para a criança, me perdoem, mas mais as mães ganham pelo menos uma, e dizem para a criança: olha que eu sumo, hein? E o que é pior, não some.
E a criança vai aprendendo a fazer o que ela quer, senão ela diz: eu estou assim por culpa sua, olha como é que você me deixou. E a gente vai controlando as crianças num jogo de poder. Você não vai chamar o seu pai no bar? A hora que ele chegar, se ele estiver bêbado, eu vou brigar com ele, a culpa é sua. E a gente vai fazendo tudo o que a mãe e o pai quer, por chantagem. Vocês nunca viveram essa experiência? Eu vivi muito tempo isso, onde a mãe chega e fala assim: o Natal desse ano vai ser na casa da tia fulana de tal, porque pode ser o último. E a gente vai, porque pode ser o último. Eu me lembro de quando eu comecei a escutar isso da minha avó. Nós tivemos uns 25 últimos natais. Frequentemente um amigo veio no Natal passado agora. Ele disse: meu amigo, não gosto do Natal. E contou a mesma história. Todo Natal a gente tem que ir na casa da minha avó, porque a minha mãe diz: pode ser o último Natal da sua avó. Eu não gosto, ela dorme cedo, não dá para fazer nada, ela não quer que faz barulho, eu não aguento passar o Natal lá. Eu falei assim: não vai, meu filho, você não viu que a sua avó não vai morrer já? Ele olhou para mim e falou: mas Roosevelt, não fala assim, você quer que ela morre? Eu falei: eu não, ela que promete e não cumpre. Então a gente começa a perceber os equívocos todos. São os pais chantagistas. Começamos a tentar conduzir, controlar os nossos filhos, e passamos para a fase seguinte, onde ele classifica-os de pais dominadores. Os pais dominadores são aqueles que os filhos, crescendo ou não, pouco importa, com 4 ou com 40 anos, eles querem decidir, querem dar a última palavra, querem que os filhos morem com eles, faz até uma casa no fundo, o filho fica ali, não quero que saia de perto de mim. E quando o filho ameaça, eles dizem: tá vendo? A gente cria um filho com tanto, depois assim, ingrato porque deseja viver. Já viu isso, não? Os pais dominadores ficam frustrados quando a criança pequena não precisa mais dele, que escolhe sozinho. Eles dizem: onde já se viu? Está vendo? Despreza ao pai e à mãe, quando a finalidade da vida é justamente dar independência. Aí quando nós estamos na casa dele, eles dizem: nossa, eu fiz determinada comida porque as crianças gostam. Quando as crianças chegam, o mais velho tem barba. Aí começamos a ver que este impulso de dominar é para suprir as próprias falências. Estão equivocados e acham que se os filhos saírem de perto é uma prova de desamor, sem entender que pai que educa com êxito torna-se dispensável aos filhos, porque, como diz Rabindranath Tagore, pai é arco, filho é flecha, é para lançar. Não são nossos filhos, são filhos da vida. Mas a classe próxima é a que mais me preocupa. Os chantagistas, creio, é a mais ampla. A próxima é a que mais me preocupa. Eles chamam de pais fracos. Porque os pais fracos são aqueles que em qualquer idade, sejam adultos ou crianças ainda pequenas, os pais fracos percebem as deficiências morais dos filhos, mas não têm força de lhes controlar. Eu recordo que estava na casa espírita, na nossa casa, Barra Bonita, e conversando com uma senhora no atendimento fraterno, ela disse: não posso com meu filho. Era o problema dela. Quantos anos ele tem? 10. Que orientação vamos dar? É o pai fraco, sem estrutura, sem autoridade, sem força moral. Percebem claramente os equívocos dos seus filhos, mas não tem força para os amparar. Não querem ser duro com os filhos, dizendo que os filhos podem não gostar deles por causa disso. E muitas vezes, quando os pais recebem espíritos com o coração embrutecido, muitas vezes são várias vidas do pai e do filho para que eles consigam atingir a educação necessária.
Muitas vezes, numa única vida, os filhos desencarnam, achando que os pais são ruins, e só descobrem que foram heróis quando estão entregues na imortalidade. Então é fundamental entender que quando entendemos, observamos as falhas morais dos nossos filhos, dita o bom senso, e para nós, agravadamente, como espíritas que somos, de lhes corrigir a qualquer preço, a qualquer custo, com muita severidade e amor. Mas é fundamental, porque são crianças entregues a nós, e desde pequeno eles mostram que vão ser, se os pais quiserem ver. Quando a criança vai, pequena ainda, no mercado, e a criança bate a cabeça no chão, derruba para a prateleira, grita, xinga, ou daquele show, todo mundo começa a ver. No começo você finge que não é seu, né? Você olha para lá, olha para o outro, a criança derrubando o mercado. O primeiro minuto você finge que não é seu. Quando não tem jeito, aí você tem que dar um chacoalhão na criança, não para machucar, não para feri-la, mas para tirá-la daquele estado convulsivo, chamá-la à razão e dizer: meu filho. Mas isso só acontece quando em casa esse berço vem de longe. Quando o pai é fraco, ele fica exposto. Particularmente dentro dessa classe, o nosso psicanalista usou uma expressão que eu achei perigosa demais. Ele diz: ipsis verbis, a criança agride e rebela contra o pai frouxo e piegas. A criança agride e rebela contra o pai frouxo e piegas. É o que diz a ciência. Então, quando nós, desde pequenininho, você levanta a criança, ele te bate na cara, e nós falamos: está vendo? Vai ser macho igual o pai. Não, é violento mesmo. Devemos corrigir. E muitas vezes o pai acha bonito, a mãe acha bonita, aí quando tira do colo, põe no chão, ele chuta a perna. Não falei que ele é de decisão? Não, é um perturbado. É teu filho, é pequeno, mas está perturbado. Os pais devem ser sérios, por amor, na educação desse filho. E culminamos, finalmente, na última classe, os superprotetores. E os superprotetores, quase igual aos dominadores, só que os dominadores querem para si. Os protetores até deixam que vão, mas ladeados de cuidados excessivos. Eu estava na casa de um amigo espírita, numa cidade distante daqui, sempre distante, e ele com um filho pequeno, depois da palestra foi jantar na casa dele, e o filho dele tem ali, acredito que uns 3 ou 4 anos de idade. A minha surpresa foi, mas eu avisei ele que eu ia pôr na palestra, então não adianta querer contar para ele. Quando ele foi abrir a porta da geladeira, ele tirou a criança da cozinha para não pegar resfriado. São os superprotetores, coitados, como sofrem, né? A gente passa álcool nas coisas, escolhe criteriosamente as crianças que podem e não podem vir em casa, porque onde já se viu, cuidamos da alimentação, cuidamos de tudo. Quando cresce, eles têm justamente os vícios morais que negligenciamos. E por aí iríamos afora, não apontando que todos os pais são equivocados, mas muitos de nós passamos por várias dessas classes. Mas a doutrina espírita vem dizer que a educação se processa como somos ainda criaturas falhas, e falharemos, evidentemente, nos processos de educação, mas devemos dedicar amor e empenho. Essas são as bases prioritárias para a educação dos nossos filhos. Claro que erramos, mas depositar atenção sobre eles, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, oferecer Jesus para as crianças, para os nossos jovens, é na natureza prioritária, é fundamental. Então, quem é o seu filho? Um bandido? Um leviano? Ame-o. Quem é sua filha? Uma meretriz? Uma equivocada? Ame-a. Lembrando que amá-los
não significa ser conivente com seus equívocos. Pensemos bem, amá-los é justamente colhido nos exemplos dos pais que entregam os próprios filhos muitas vezes para a polícia, porque percebe que eles são equivocados e mergulhados no crime. E amar o nosso filho é não lhes permitir o abismo da liberdade. Ame ao seu filho, mas que esse amor seja apresentado sob forma de correção fraterna e, quando necessária, firme. Finalizamos apontando e recomendando o livro Ave Cristo, onde conta a história de Quinto Varro e Tassiano, onde Tassiano tem o coração petrificado, duro, e seu pai, Quinto Varro, é um homem bom e usa de todos os métodos para edificar o seu filho, até que um dia ele desencarna, morre Quinto Tassiano, morrem todos, e já na erraticidade, ele, que era um homem bom, com longos serviços dedicados ao bem, recebe a orientação de seu amigo espiritual, dizendo: Quinto Varro, você é um homem bom e edificou-se. Tassiano tem o coração duro, então o Senhor da vida permite que você vá para mundos melhores, e Tassiano aprenderá pelas vicissitudes da vida, onde ele, na condição de pai, abaixa a cabeça e diz ao iluminado celeste: se algum mérito tenho eu, peça ao Senhor da vida que me permita a oportunidade de retornar à terra novamente com meu filho Tassiano. A única coisa que anseio é levar pessoalmente, pelos meus esforços, Tassiano, meu filho, aos braços de Jesus, onde lhe é concedido, e ele tem 100 anos para edificar um plano para corrigir Tassiano novamente na estrutura da terra. Então observemos nós a grandiosidade da educação, a importância dela em nosso meio, e por termos a doutrina espírita entre nós, nos abrindo a mente, nos permitindo aprender hoje, já que nasceremos e morreremos de maneiras incontáveis, tudo que aprendermos hoje será carregado em nosso patrimônio moral. Então, em gratidão pelo que aprendemos, pela doutrina espírita, por tudo que nos deu, tudo que nos dá, elevamos o pensamento ao Mestre querido, aos Espíritos que nos amparam, dizendo: Senhor, escutai nossas almas queridas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldias lembram muralhas sobre a noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim, assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama. Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores, o roseiral podado dá mais flores, pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, senhores.